A TV Evangelizar veio até a Serra Gaúcha para conversar com o padre Ezequiel Dalpozzo. O padre Ezequiel é muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul e também já está ficando conhecido no Brasil inteiro. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida dele. Vem comigo! O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Quem é você? Quem é você? Tudo bem, padre? Bom dia. Como Satisfação. vai? Tudo bem? Ótimo. Graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo ótimo. E você? Obrigado Bem-vindo. por nos acolher aqui. Bem-vindo a Caxias do Sul, Obrigado. que é a Igreja São Peregrino, um dos ícones e a mais importante igreja também turística. Muito linda. Já entrei e que rezei lá expressa também. a arte também da pintura aqui. Então é uma alegria acolher-te aqui. Porém, hoje nós vamos conhecer esse templo aqui que é você. Onde que você escolheu para a gente fazer um passeio? Então, eu creio que o melhor lugar para nós conversarmos é onde eu moro, que é o Seminário Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, que é um lugar belíssimo, é um dos melhores lugares da cidade, eu acho. Então vamos lá, vem comigo. Vou te levar Tá lá. bom, vamos lá, vamos lá. Ficar ou ir. Padre Ezequiel, Tudo então a bem. primeira pergunta é o tema do nosso programa. Quem é você? Quem é você? Na verdade, essa é uma pergunta fundamental, É a que, pergunta que, ela fundamental não, da nossa vida. que ela não se responde dizendo aquilo que a gente faz e nem as nossas funções. Mas quem você é hoje, né? Eu acho que, bom, eu sou padre há 11 anos já. Nasci na cidade de Paraí, que é uma cidade muito vocacional, uma cidade de 7.000 habitantes hoje, 42 padres, mais de... Perto de Caxias? 2 horas de Caxias. Eu já lhe peço desculpas porque vou lhe interromper, tá ok? É ótimo, sim, não tem problema. Mais de 130 irmãs religiosas, uma cidade de 7.000 habitantes, ainda tem seminaristas que estão entrando agora na teologia. Uma cultura vocacional. Sim. Na verdade, tem lá Mas todas as famílias têm parente padre e freio, então. um padre. Uma família que eu conheço tinha 10 irmãos. 2 homens e 8 mulheres. As 8 ficaram irmãs religiosas e os 2 ficaram padres. Já pensou? Aí daí para fazer um programa especial só sobre isso. Mas é uma cultura vocacional. Tem um padre lá que tem fama de santidade. Na verdade, fama de santidade foi uma grande liderança que eles incentivavam muito as vocações. Então, Interessante como o testemunho arrasta, hein? e eu nasci lá. Claro que a festa mais... Quantos irmãos, desculpa? 4 irmãos, e nós somos em 4. Eu sou mais novo. O mais novo. Caçula. O mais velho o Edson, depois de Divana e Diana, e eu sou o último, que na verdade, depois de 7 anos, depois de 3 cesáreas, a mãe tinha a orientação médica de não mais ter filhos, e aí eu cheguei. Na verdade, deu tudo certo. E nasci no interior da cidade, morei até os 12 anos lá. O dia que fiz 12 anos, então fomos morar para a cidade de Paraí. Seus pais agricultores? Sim, mas sempre estiveram envolvidos com comércio, com algumas coisas assim, né? E hoje eu sou padre da Diocese de Caxias do Sul e trabalho com a evangelização através da música, através de programas de televisão, de rádio, na comunicação essencialmente. Claro que essa pergunta não responde quem é você. Eu sei porque o quem é você, eu acho que nós somos, de alguma forma, expressão de um amor fonte. Nós somos convidados a ser. Nem sempre a gente consegue ser, mas a nossa origem é muito mais do que uma função. Porque eu posso ser padre e posso não expressar o amor, não é necessariamente o fato de ser padre que expressa a origem. Deveria. Então, em todas as profissões,
eu acho que a gente é, de verdade, aquilo que Deus pensou e sonhou para nós quando a gente expressa o nosso melhor. Eu tenho um amigo médico que ele diz, olha, quando eu pensava em ser médico, eu pensava em ser o melhor que eu podia ser. E hoje ele é um dos melhores médicos do Brasil na área dele. E não porque ele é famoso só, não, porque ele se preocupa com as pessoas. Porque ele está na Itália e ele liga para todos os pacientes e quer saber de todos o que acontece com eles. Isso que faz dele ser o melhor. O melhor, na verdade, é aquele que expressa de uma forma mais completa o amor de Deus, que é a origem de tudo. Ótimo. Mas falando de origem, vamos às suas origens ainda. Você falou que aos 12 anos vocês saíram do interior e foram morar para a cidade. Seus pais já tinham comércio no interior? Então, o pai vendia produtos coloniais nas cidades, com uma caminhonete que ele tinha, ele vendia, eu acompanhava ele, né? E no interior, então, a mãe trabalhava com as coisas da roça e tal, mas sempre com muita dificuldade, porque o ambiente lá, o lugar era muito morno, muito difícil de cultivar. Vocês a terra. Moravam perto de parentes, avós? Sim, a minha avó e o meu avô sempre moraram juntos. Juntos? Sim, eu era o neto preferido da minha avó. Era porque ela faleceu, enfim, mas sempre fui o mais próximo porque eu morava com ela e tal. Nós morávamos juntos. Depois os meus irmãos logo saíram de casa quando tinham 13, 14 anos, eles iam para a cidade e ficavam na cidade. Você ficou sozinho com os seus pais? Sim, mas nós tínhamos os parentes ao redor e vizinhos, e a gente lembra com saudades porque eu acho que isso constrói a infância, os relacionamentos positivos com colegas, com amigos, andar de bicicleta, criar os próprios brinquedos, construir os próprios brinquedos, porque isso, de alguma forma, hoje, a psicologia, os estudos dizem que a mente, de alguma forma, ela produz criatividade depois, no tempo adulto, quando de criança também somos estimulados a isso. Depois, veja que a minha questão vocacional, a vocação sempre esteve bastante presente desde criança. Mas eu vou fazer essa pergunta sobre a sua vocação, como que surgiu. Eu sei que quem está em casa está curioso, mas eu quero ainda falar daquele ambiente. Vocês saíram do interior e foram para a cidade. Quem tomou essa decisão de ir para a cidade? Seu pai achou? Sim, meu pai. Meu pai, porque ele percebia que lá não tinha condições de futuro. Era um ambiente... Nós vivíamos bem, tinha uma casa muito boa lá para... Enfim, o ambiente era muito bonito, muito bem cuidado. Seus irmãos já estavam na cidade? Já estavam na cidade, mas o pai decidiu, então, ir morar na cidade e todos aprovaram porque, na verdade, a perspectiva era de que lá não se tinha condições de evoluir, só de se manter. E, na verdade, quem não se contenta só em se manter, então tem que buscar outras alternativas. Os avós foram juntos ou eles ficaram? Foram juntos, sim. Depois o meu avô faleceu. Você ajudou a fazer a mudança? Foi no dia do meu aniversário, quando eu fiz 12 anos. Eu lembro ainda. Desculpa, quando é seu aniversário? Dia 13 de maio. Eu nasci. Dia de Nossa Senhora de Fátima? Dia Nossa Senhora de Fátima. O dia que eu nasci, no dia 13 de maio, era um domingo. Não tinha médico na cidade, era a festa da inauguração do Salão Paroquial do Paraí, né? E eu fiz um alarde já, porque não tinha médico, festa, enfim, toda uma situação. Dia das Mães, era Dia das Mães, no dia 13, né? Foi um presente que a sua mãe ganhou. Foi. Eu nasci grande, com 4 quilos e pouco, 4,300 já. Para quem era temporão, né? Então, e a partir dali, depois, quando nós fomos morar para a cidade, então, claro,
a minha questão da vocação já estava ligada no tempo Já estava ligado já no interior. Já no interior. Padre, eu vou lhe interromper e é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo, sobre como é que apareceu o desejo de entrar no seminário e como é que foram os primeiros anos do Padre Ezequiel no seminário. Fique com a gente. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Padre Ezequiel, então, viemos para a sua casa, Seminário Nossa Senhora Aparecida, Caxias do Sul. Caxias do Sul. Esse seminário tem 70 anos, completou 70 anos. Seminário diocesano. Por aqui passaram muitos líderes hoje, o governador do estado atual passou por aqui, muitos médicos, advogados. Por isso que o seminário é sempre uma casa de formação, muito importante. Cristã, né? Sim. Mas uma pergunta ficou no ar, ficou lá do carro. Qual é que é a pergunta? Temos a presença da natureza aqui. É. Sobre a sua vocação, como que surgiu? Provavelmente já lá no interior, mas vocês foram morar para a cidade aos 12 anos. Você cultivou? Como que foi? Sim, veja o seguinte, é que eu acho que o ambiente vocacional, esse fato de também na minha cidade todo ano a maior festa da cidade ser de ordenação de um ou dois padres, claro que motiva os jovens, porque eu compreendo a vocação como algo que vai suscitando um eco no coração, um anseio no coração, a partir das experiências. Deus passa pelas nossas experiências. Por isso, esse ambiente vocacional que existia na cidade favoreceu também, certamente, a minha decisão de entrar no seminário. É claro que eu tinha isso muito forte de criança. Você lembra a primeira vez que surgiu? Não lembro, mas eu lembro que na sétima série eu devia ter 13 anos, 14 anos, eu e um outro colega tínhamos decidido entrar no seminário junto. Depois ele entrou e eu continuei estudando, aí ele saiu do seminário. Saiu antes que você entrasse? Antes que eu entrasse. Mas ele tinha ido num seminário não diocesano, não lembro qual foi. Mas eu tinha isso desde criança. Depois eu comecei a trabalhar com 12 a 13 anos, na verdade. Na cidade? Comecei a trabalhar em móveis. Fiz uma greve de trabalho já. Você fez ou participou? Eu participei. Ok. Não promoveu. É que eu vejo o seguinte, a ideia foi que eu começasse a trabalhar sem salário, porque eu precisava aprender, mas depois eu percebi que eu já fazia muita coisa. Eu disse para o pai e mãe, não, mas eu tenho que ganhar alguma coisa para trabalhar, porque eu já, na questão de móveis, tu aprende fácil, né? E eu já produzia já algumas coisas, então eu lembro que um dia eu não fui no trabalho, exatamente para reivindicar o salário. Isso depois de quanto tempo de trabalho? Acho que uns 3 meses. Uns 3 meses. E depois eu trabalhei nessa empresa de móveis, trabalhava diariamente. Aí começou a ganhar o salário? Sim, comecei a ganhar. E depois... Você trabalhava e estudava? Sim, trabalhava e estudava. Na 8ª série, então eu fui estudar à noite para trabalhar todo dia. Aí sempre eu tive essa questão da visita do promotor vocacional, que vinha na minha casa e me fazia pergunta, e eu dizia, não, eu quero, eu penso. Mas depois, no ensino médio, que era 2º grau naquela época, no ensino médio eu fui encontrando outros amigos, aí eles me convidaram para outra empresa, porque eles trabalhavam numa empresa de móveis maior, então eu fui trabalhar com eles. Você saiu saí daquela primeira empresa e era um ambiente muito familiar, de amizade, muito estimulador, e eu queria
de alguma forma eu fui enfraquecendo a minha questão vocacional. E quando vinha o animador Você vocacional... não chegou a participar de grupo de jovens, nada naquela época? Não. Não. Eu só participava dos encontros vocacionais que o padre da paróquia promovia, porque o padre, também é meu padrinho de ordenação, o padre Jovino, ele incentivava muito as vocações, então ele reunia a gurizada, os seminaristas, porque no Paraíso sempre teve seminaristas na minha cidade, todos os anos, então nos reuníamos com eles e encontros vocacionais. Só que depois, com esse trabalho, eu fui enfraquecendo a ideia vocacional. Eu disse, não, eu quero... Começou a participar de festas com os amigos? Nós tínhamos um grupo de amigos e amigas, mas era muito saudável. Mas nós nos encontrávamos na sexta-noite já, sexta, sábado e domingo. Nós tínhamos umas boas refeições lá com bife, com churrasco, nós fazíamos coisas muito saudáveis, na verdade. Não era nada de... Nunca teve essa questão de bebedeiras, de drogas, nada disso, de fumo. Éramos uma turma bem de amigos mesmo. E, então isso aí também, essa questão vocacional, vai desaparecendo. Eu estou bem aqui, eu estou me virando, estou trabalhando, estou ganhando meu salário, eu vou estudar, fazer alguma faculdade que eu queira fazer. Eu tinha a ideia de ser médico. Eu tinha a ideia de ser médico antes. Alguém inspirou você? Não, porque eu gostava, eu achava interessante esse fato de ser médico, de ajudar pessoas. Se tornou médico de almas, né? Então, um dia, eu vejo o seguinte, um dia alguém, duas amigas, um amigo, nós fomos, veja que naquele tempo também tinha isso, essas mulheres que leem cartas, mas eu nem tinha noção naquele tempo, né? Mas ela disse, eu quero ser médico. Ela disse, tu vai curar pelas mãos. Claro, dentro dessa perspectiva de médico, as tuas mãos vão curar. E hoje a gente percebe que, de alguma forma... Claro, as mãos foram ungidas, né? O sacerdócio, ele cura pelas mãos, pela presença, Mas é interessante essas coisas da vida, porque... Isso marcou você? Sim, eu lembro porque, diante daquele cenário dela dizer... o que você quer ser? Eu quero ser médico. Mas olha, eu estou vendo aqui que você vai curar pelas mãos. E eu não fiquei médico, mas... Uma pessoa sensitiva percebeu isso em você. Exato. E então a questão vocacional foi, de certa forma, enfraquecendo, até que eu disse, não, eu não vou. Não quero mais. Não quero mais. Até o pessoal da minha empresa disseram assim, nós pagamos faculdade se tu quer estudar música, porque eu era já da música. Já gostava, já cantava. Já cantava. Entre os amigos, nas festinhas nós fazíamos música. Mas tocava violão já? Não. Só mas eu já fazia algum curso de violão naquele tempo. E eu disse, não, eu não quero mais. Mas chegou o fim do segundo grau, ensino médio agora, e o padre veio e ele disse, olha, tem que decidir. E ele disse, olha, e eu quero rezar para calar a boca de quem está tentando te convencer de não entrar. Porque sempre tem alguns que te apoiam e tem alguns que dizem, não precisa ir não. Não tinha algumas, talvez? Também. Sempre tem também isso. E ele disse, eu vou rezar para que essas pessoas que estão querendo te tirar do caminho não falem mais. E veja o seguinte, como eu precisava decidir, eu disse, eu vou entrar no seminário para estudar, para fazer filosofia, porque é uma formação que eu sabia que era boa, mas veja o seguinte, antes disso, eu tinha o meu irmão mais velho que entrou no seminário. Ele foi seminarista aqui nesse seminário e depois fez filosofia e um ano de teologia, mas depois ele saiu. Todo mundo pensava que ele ia ser padre e eu não, porque nós éramos diferentes, a personalidade dele eu
pela minha personalidade, diziam, não, ele não vai ser padre. O irmão dele sim, porque era mais quieto o meu irmão. E aí eu decidi entrar no seminário. Eu entrei não aqui, no Seminário Aparecida, mas no Propedêutico em Caxias, no Propedêutico em Farroupilha, onde é o Santuário de Caravaggio. E lá eu percebi logo, eu disse, não, alguma coisa tem aqui interessante. Como foi para sua família? Como que você falou? Eles já perceberam, eles já sabiam, sim, porque você fazia aqueles encontros. Mas como que você chegou um dia e falou para o seu pai, para sua mãe, eu vou para o seminário? Como que foi? Você lembra desse dia? Eu lembro só o último dia que eu trabalhei, que eu fui para casa e até chorei, porque, na verdade, eu gostava do meu trabalho, de trabalhar com móveis. Eu fazia qualquer tipo de móvel, mas a minha especialidade era mais cozinhas. Me davam um projeto lá e eu já fazia. Né? Então, eu já tinha um trabalho nesse sentido. Com que idade? 17 anos eu saí. Anos. Com 17 anos eu parei de trabalhar e entrei no propedêutico. Os pais sempre me apoiaram, mas como os meus irmãos, como eu disse, eu sou o último, os 4 irmãos já tinham saído de casa, então eu fui o último a sair de casa. E a mãe me disse, depois de 7 anos, que naquele dia ela passou o dia inteiro chorando. Mas ela, para mim, não mostrou isso. Ela sempre foi muito serena nesse apoio. Um apoio que, veja o seguinte, Padre Anísio, nas crises vocacionais que a gente enfrenta no seminário, e todo mundo enfrenta, as melhores... O casamento e toda a vocação enfrenta. Né? As melhores palavras sempre foram do pai e da mãe, certamente. Poucas palavras, mas decisivas para a gente continuar. Como eu disse, eu entrei no seminário sem intenção de ser padre. Eu disse, eu vou estudar. Mas depois eu percebi que ali tinha algo que me tocava muito. Eu gostava de estar com pessoas, de ajudar pessoas, porque, claro que as perguntas vocacionais sempre vêm, tá, tu quer ser padre para quê mesmo? Para ajudar pessoas. Tá, mas ajudar pessoas, tu pode ser médico, tu pode ser... tem tantas profissões que ajudam pessoas, mas tu tem que sentir algo dentro no coração que também é inexplicável, que não dá para explicar. Mas eu vou voltar, eu sou insistente. Você voltou do trabalho, se emocionou aquele dia, aí conversou com seus pais? Aí. Sim, conversei, mas ali já era a decisão de entrar no seminário. Eu decidi parar de trabalhar para depois entrar no seminário, então já estava decidido. Você fez uma despedida com aqueles amigos, não? Não fiz despedida. Não sei, provavelmente também porque a gente estava tantas vezes junto. E que você foi para fazer uma experiência. Sim. Não era alguma sonha. Eu quero ser padre, eu quero fazer uma experiência. Mas veja o seguinte, Padre Anísio, é que o fato de querer ser padre sempre existiu. Depois ele foi enfraquecendo porque a gente tem os questionamentos de adolescente, de jovem, e diz, mas será que eu quero mesmo ser padre? Eu nem sei bem direito o que é isso, a gente não sabe o que é, né? Então, decidi entrar para estudar, mas depois a gente percebe que tem algo ali de misterioso, que encanta e que diz, vai para frente, vai por aqui. Eu lembro num primeiro retiro que eu fiz, no primeiro retiro do propedêutico, que um padre ele veio e disse, ele foi meio ríspido na noite, e disse, olha, vocês estão aqui para dar tempo para vocês, e esse tempo é importante, ele chamou nós na responsabilidade. E ele disse, respondam a pergunta, para que eu sirvo? E meditem o Salmo 139. Nossa. E podem ir dormir. Ele foi ríspido, assim, a gente disse, opa, o que está acontecendo aqui hoje? No primeiro retiro de adolescentes seminaristas. Entrando no propedêutico, né? E eu fui ler aquele Salmo 139, o Senhor me sonda desde o ventre materno e me conhece. Eu disse, mas se é assim, então eu tenho, para que eu sirvo? Eu tenho que servir para servi-lo. Se ele me pensou... Já despertou você já no início. Sim, porque veja o seguinte, tem alguns momentos na vida que são fundamentais e são coisas que marcam. Fundantes, né? Fundantes. Esse foi um momento fundante. Porque o bispo
o velho bispo, nosso primeiro bispo, Dom Paulo Moreto, que está ainda vivo, emérito, ele dizia: quais são os teus pontos firmes? A gente tem que encontrar os pontos firmes da vida. Quando uma pessoa está em crise, mesmo no casamento, em qualquer lugar, quais os teus pontos firmes? Aonde tu te agarra? Tem que ter. Padre Ezequiel, sobre esses pontos firmes, sobre a sua vida de seminário e até a sua ordenação, seu ministério, nós vamos conversar daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí. Quem é você? Quem é você? De Deus, nenhuma máscara e disfarce irão te esconder. Sem rótulos e preconceitos defender. O permitido nem sempre convém, não é fazer. Vida seminarística. Quantos anos de seminário? Entrou com 17, fez 18 anos, 13 de maio. 17 anos. Na verdade, eu fiquei... ano Fiz a propedêutico. filosofia propedêutico, um ano de estágio neste seminário aqui. Onde estamos? Um estágio, na verdade, para ajudar os padres formadores. Durante a filosofia ou após a filosofia? Depois do primeiro ano de teologia. Ah, na teologia. já. Depois do primeiro de teologia, então parei um ano e fiz estágio aqui. E depois mais 3 anos. A teologia é feita Em Porto Alegre. Porto Alegre, na PUC. Morávamos em Viamão. Já sei de algumas coisas. Então, na verdade, o tempo de seminário foi um tempo muito interessante. Primeiro porque a vida é vínculos. Você né? já tinha falado daquele retiro, né? É, Que foi fundante para você. sim, aquele retiro, mas também vejo o seguinte, uma das coisas importantes, eu acho que são os vínculos, os relacionamentos. Sem dúvida. Eu prego para todos isso. Nós temos que ser pessoas de relacionamentos, fazer os relacionamentos fluírem. E o seminário marca muito por isso. Nós éramos em 14 no propedêutico, dos 14 concluímos em 9 e 4 ficaram padres. É uma boa média. Uma boa média, sim. 4 ficaram padres. Então, esse tempo de Mas seminário... não ficaram da mesma turma? Ou eles também ficaram em estágio naquele ano? Também. Ok. Ficaram também, não ficamos padres no mesmo ano todos, mas 4 desses ficaram padres. Depois na filosofia, como a filosofia é um tempo de investigação, eu gostava de estudar filosofia. Eu gostava de estudar, acordava muitas vezes às 5. Algum pensador que chamou Às 5 da manhã. durante a filosofia? Eu estudei muito Levinas. Levinas. Levinas, na minha monografia e tal. Mas eu gostava mesmo do pensamento. E ali também vem as crises, porque a gente se pergunta, tá, mas eu vou ser padre. Vou ser padre, que tipo de padre eu quero ser? Será que eu me encaixo dentro do perfil dos padres? A igreja é assim mesmo? Tem que ser assim? Ou tem que ser mais igreja dos pobres? Nós tínhamos essa influência forte da Teologia da libertação. mesmo da teologia da libertação, para dizer o seguinte, bom, a igreja... Isso já na filosofia. Isso já na filosofia. Porque o cenário também das influências de outras pessoas, outros seminaristas talvez, e outros padres, que de alguma forma encantavam, porque quem consegue hoje, vejam o seguinte, quem consegue ser despojado, trabalhar com o simples, aqueles que não podem te dar nada. Como eu estava lendo esses dias um livro do padre Henry Nouwen, que foi um famoso padre da academia de Harvard, e ele se encontrou cuidando dos deficientes, que não podiam dar nada para ele. Não podiam dar absolutamente nada, nem entendiam aquilo que ele dizia, toda a teologia que ele tinha. Eu acho que quem consegue fazer isso é fantástico. E isso já questionava você? Então, isso questionava e me colocava a pergunta sobre o modelo de padre. Que padre eu queria ser. Então, o ano que você ficou aqui nesta casa,
ajudou você a também repensar? Que foi... Sim, mas o ano aqui, na verdade, como a atenção não era muito para mim, mas para os outros, porque eu era também um Sumiram as crises. era um cuidador, era um cuidador. Ali, na verdade, já era teologia. Teologia já. Mas eu quero falar da filosofia, porque a filosofia teve um momento que eu estava decidido A sair. sair. Por quê? Não para não ser padre, porque teve um momento que a minha família precisava muito, o pai e a mãe estavam sozinhos. O pai perdeu o emprego, estava com dívidas, estava com dívidas, já não tinha os avós. E eu disse, eu preciso ajudar. Eu preciso ajudar. Eu sei fazer móveis, eu sei fazer uma cozinha inteira. Eu já era formado em filosofia, então eu disse, eu vou dar aula. Aí vim para Caxias, Decidido. De Porto Alegre para Caxias, essa cidade que vocês viram aqui no cenário, e fui em alguns colégios. Só que eu fui claro, né? Eu disse, eu quero ser professor por um ano. Mas como é que... eu quero dar aula um ano, porque eu preciso fazer isso. Só que vejam o seguinte, como são as coisas. Naquele ano, eu escrevi vários textos. Naquele ano que eu estava procurando trabalho, eu escrevi textos de concursos. Um texto passou num concurso, eram 350 textos e eu fiquei em primeiro lugar. No Rio Grande do Sul. Para lecionar? Não, textos que, na verdade, me deram um resultado também daquilo que eu queria ajudar naquelas situações difíceis. Eu consegui ajudar mais estando no seminário, escrevendo, do que se eu fosse... Você percebeu a sua utilidade. Sim, e na verdade, não só utilidade, mas como as coisas são providenciais quando a gente se coloca no caminho. As coisas vão acontecendo. A gente não tem que estar preocupado com as necessidades só básicas, porque Deus é muito maior. E essa foi uma resposta interessante que veio com esses textos que na verdade foram aprovados e tiveram um rendimento também econômico que eu pude ajudar naquilo que precisava naquele tempo. Ao seu pai, que estava com dívidas. Isso aí, e depois na teologia... Foi uma providência, sinal da providência. É verdade. E na teologia, então, eu fui... Nenhuma escola, então, contratou você aqui? Nenhuma escola, porque... Por um ano, só por um ano. E eu tinha, claro, não, eu vou parar um ano e depois vou voltar. Mas só que essas paradas, Padre Anísio, eu percebo o seguinte, tem muitos jovens seminaristas que pensam, eu vou fazer uma experiência de trabalho. Depois não volta. Claro. Depois não volta e pronto. Porque as coisas... Fica agarrado. Né? Porque nós temos muito a ideia de que Deus não chamou aquela pessoa. Não, eu vou fazendo o caminho e vou percebendo onde me sinto bem e naquilo que eu posso ajudar. E isso é coisa de Deus. Porque eu percebo a vocação como algo que a gente vai, de alguma forma, trilhando o nosso caminho e Deus vai agindo em nosso caminho, mas não como uma coisa mágica, tu tem que ser padre. E se não for padre, você não vai ser infeliz. Tu vai ser independente daquilo que tu decidir, tu vai ser padre porque Deus quis assim. Não existe isso. Não existe. Eu acho que... É uma colaboração. Né? Exato. Nós a graça de Deus. A graça de Deus que está agindo em todas as pessoas, em absolutamente todas, fazendo com que as pessoas encontrem o caminho daquilo que eu dizia lá no início. Nós temos que, de alguma forma, estar ligados àquela pergunta. O que Deus quer de mim? O que Deus pensou de mim? Quando eu respondo essa pergunta, em qualquer caminho que eu estou correspondendo à graça, ao amor de Deus. A graça vai atuando no nosso esforço humano de procurar responder não só a Deus, mas também ao mundo, às pessoas. É muito interessante. Mas aí você é ordenado. Você é ordenado padre. Qual o dia da sua ordenação? Dia 17 de fevereiro. 17 de fevereiro. De você 2007. lembra desse dia? Eu lembro, com certeza. Eu acho que tem dias marcantes. Tem momentos marcantes da vida. São as memórias que a gente tem que revisitá-las em todos os momentos. Momentos, sobremaneira, momentos de crise, porque também todos nós enfrentamos dias angustiados. Ninguém vive só dias iluminados.
dias de alegria pura. Não, nós temos dias de angústia, de questionamentos, e essas memórias têm que ser revisitadas. Por exemplo, o dia da minha ordenação, eu lembro... Onde foi? Lá em Paraí, na minha cidade. Só você foi ordenado? Num sábado, sim, só eu. Tinha perto de 70 padres, muita gente. Eu lembro que eu cantei essa canção que ainda me marca, Foi Desejando o Infinito. Foi desejando o infinito que eu aprendi a sonhar, imaginando as alturas que eu decidi te querer. Foi descobrindo as pessoas que eu pretendi te encontrar, e foi amando a vida que eu decidi te buscar. É muito linda, é uma canção... Você cantou? Sim, cantei na entrada, quando o bispo faz o convite, queira apresentar-se aquele que vai ser ordenado. Então eu saí cantando. E o abraço com os pais? O abraço com os pais, Na verdade, nesse dia, eu me preparei bem para esse dia, porque eu quis me retirar um tempo antes, sozinho, em oração. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental nós, de verdade, estarmos centrados em nós mesmos para valorizar a importância daquilo que a gente está assumindo. E eu tinha a convicção de que um padre pode fazer muita coisa boa para o mundo. Um padre pode inspirar muitas pessoas. E eu acredito nisso. Eu acredito nessa força que a gente tem de inspirar pessoas, de motivá-las a viver aquilo que elas têm de melhor. Jesus Cristo, de alguma forma, eu penso assim, quando penso em Jesus, ele chegava perto das pessoas e a presença dele, a palavra dele, despertava aquilo que elas tinham de melhor, que muitas vezes estava escondido. Tirava o melhor delas. Tirava o melhor delas. Como um garimpeiro. Jesus elevava as pessoas para outro patamar. Se elas estavam lá caídas, não, levanta. No fundo é fazer elas serem elas mesmas, né? Exato. Não outra coisa. Eu acho que essa palavra é muito importante. Ser aquilo que a gente é. Deus quer que nós sejamos aquilo que nós somos. É o melhor. Né? E aí você foi transferido? Na verdade, então, eu fui. Quando eu fiquei padre, mas primeiro, quando eu fui diácono, eu fui trabalhar na paróquia mais pobre das dioceses, numa das mais pobres. Eu não conhecia, eu sabia da fama. Que era aquilo que você sonhava na filosofia. Era um bairro violento, mas depois a gente vai mudando. Também essa ideia da vida dos pobres, mas foi muito importante. Onde isso? Aqui no bairro de Caxias, eu visitei casas simples, de gente que quando chovia passava água dentro de casa, então estava lá o sofá lá do lado, mas eles se contentavam com isso. Então eu fiz visita a muitas pessoas simples, pobres, que isso marca também o coração, marca o coração. E eu fiquei depois 6 anos lá como padre, fiz um trabalho interessante, também na comunicação. Lá nós iniciamos o trabalho de rádio, porque... Mas sobre esse trabalho de rádio e TV, nós vamos conversar daqui a pouco, depois do intervalo, e como você ficou tão conhecido e até na TV evangelizar. Quem é você? E se preciso for silenciar, com quem sair, com quem ficar, teu proceder. Rádio, TV, mídia, o Padre Ezequiel se torna conhecido. Como que começou? Então, como eu disse, lá no bairro onde nós estávamos, tinha uma rádio que era ilegal. Mas que o pessoal da comunidade não continua ilegal. Não ligado à comunidade. O pessoal lá do bairro que nos conhecia. Uma rádio comunitária. Uma rádio comunitária. E nós iniciamos um programa lá 15 para meio-dia que tinha uma audiência enorme. Todo mundo, mesmo evangélicos de outras religiões, todos ouviram e deu uma mobilidade muito grande à paróquia. E eu vejo o seguinte, uma coisa que eu sempre pensei... Programa diário? Programa diário. E uma coisa que eu sempre pensava era... Eu não me via muito padre de paróquia só.
eu tinha muita inspiração do Padre Zezinho, porque eu tinha música, já na minha ordenação várias canções eram minhas, né? Você cantou também na sua ordenação? Cantei na minha ordenação. Então, eu trabalhei 6 anos lá, mas iniciei a primeira gravação de um CD lá com um rapaz que era muito bom no violão, e nós gravamos o primeiro CD e teve uma acolhida enorme. E nós começamos, com violão e voz, a aceitar os convites que nos faziam para missas, para palestras e assim por diante. E esse caminho da comunicação foi, de alguma forma, se confirmando. Depois, o bispo já lá, depois de 6 anos trabalhando lá, assumi também 3 anos de pároco, os últimos 3 anos, ele disse, eu vou te deixar mais livre para você fazer esse trabalho. E eu aceitei isso, fui morar no Santuário de Caravaggio, fiquei 2, 3 anos lá. E aí nós confirmamos e estruturamos sempre melhor a questão da banda, a questão da... Gravamos um CD por ano praticamente, um CD por ano. Aí você tinha um grupo lá do Santuário? Não, o grupo de músicos, eu fui bem eclético. Aqui de Caxias, Farroupilha, Bento Gonçalves, e eles vão se ajuntando, a gente vai encontrando esses jovens. Quando você começou a sair da própria diocese? Na verdade, eu comecei a sair da diocese, já na gravação do primeiro CD, já vieram convites para sair da diocese e ir para outros Qual lugares. Foi a primeira apresentação fora da diocese? Você lembra? Não lembro. O grupo? A primeira apresentação com banda foi na Festa do Pão, aqui numa cidade a 3 horas daqui. Que eu lembro isso, a primeira apresentação. Que as pessoas já conheciam você. Com banda. Mas depois nós fomos, enfim, fomos indo, aceitando os convites. Depois, como eu estava liberado, então eu fui estruturando também essa questão da comunicação na TV, nas rádios. Iniciamos um programa de TV, na verdade, no SBT Santa Catarina. O primeiro? O primeiro programa. Quando? Fazem 4 anos. Depois, a partir disso, como nós já tínhamos esse programa, aí iniciamos na TV Nazaré, na Rede Nazaré de Comunicação, e ali entramos em contato com a TV Evangelizar. Você já conhecia o Padre Reginaldo Manzotti? Sim, já conhecia, e nós tivemos uma acolhida muito grande na TV Evangelizar, que a gente sempre agradece, né? E agora estamos com esse programa semanal Despertai para o Amor, mas eu tenho também um trabalho de comunicação nos jornais, tem mais de 80 jornais que recebem artigos semanais, tem mais de 250 rádios que recebem reflexões diárias. Daquele artigo que rendeu tanto agora. Na verdade são... Eu sempre gostei muito de escrever. Veja, Padre Anísio, que eu tinha, de alguma forma, também uma vocação acadêmica. Eu gostava, eu pensava em ser mestre e doutor. Eu queria ser padre da academia, da formação, da pesquisa. Mas não por um ano, né? Não por um ano. Não. Mas o meu formador, ele disse, bom, primeiro tu fica padre, depois tu vai estudar. Agora, recentemente, eu fiz mestrado, mas sempre tive paixão pelo estudo. Mas eu percebo agora que, claro, a gente atinge muito mais pessoas pela comunicação, porque a academia, ao mesmo tempo que tu dá um estudo mais aprofundado e ajuda no pensamento, também teológico, mas atinge poucas pessoas. E hoje, pela comunicação, a gente atinge milhares de pessoas e que se sentem bem e que, de alguma forma, vão... Você pode ajudar a fazer as pessoas a pensar também. Sim, né? Porque eu tenho essa perspectiva. Acho que nós temos que ajudar as pessoas a pensar a fé. O pensamento é algo fantástico. Unir ciência e fé. Pensamento e fé. Porque a fé, claro, é a resposta profunda que mexe com todo o ser humano, é a resposta do ser humano inteiro, mas a cabeça que pensa junto é muito importante. Uma fé inteligente, né? Dá razões para aquilo que nós cremos. Né? Sim, e eu tenho procurado sempre também nas pregações, naquilo que a gente fala, ajudar o ser humano a perceber aquilo que ele é, as razões que ele tem mais profundas para viver,
despertar o sentido da vida, porque hoje nós podemos ter tudo, as pessoas podem ter as melhores condições econômicas, podem estar bem em tudo, mas o sentido da vida passa por outras coisas, passa pela palavra que a gente escuta, pela percepção que a sensibilidade vai fazendo de tudo aquilo que a gente vive, passa pelo relacionamento das pessoas, quando a gente de alguma forma percebe que as pessoas se tornam importantes para nós, as pessoas são fonte de sentido. A gente pode dizer, Deus é a minha fonte de sentido, mas se eu abandono as pessoas, Deus não é fonte de sentido. Ele não consegue ser, ele passa pelos relacionamentos. Por isso a gente tem tentado fazer isso. Padre Ezequiel, você falou já do trabalho, como se tornou conhecido, falou do momento forte da sua vida, que foi a sua ordenação, mas você poderia partilhar conosco um momento difícil que foi para você, na sua vida? Eu, provavelmente... tantos, né? Porque nós temos muitos momentos difíceis. Um dos momentos mais difíceis foi essas crises do seminário, que me colocavam em dúvida. Depois, os momentos, eu tive também essa questão das transferências, sempre é um momento... Eu senti muito quando são podas. Quando eu saí do bairro Santa Fé, que era um bairro mais simples, eu chorei muito, mas não assim de arrependimento de nada, porque as pessoas, o que elas mais me diziam, nós fizemos obras também, salões e ajeitamos muitas coisas das comunidades, mas elas diziam, padre, eu aprendi contigo. Depois, claro, alguns momentos difíceis são também na transferência que eu tive em Caravaggio, algumas coisas que muitas vezes a gente compreende que poderia ser mais tranquilo, mas também o relacionamento também com a autoridade pode ser um pouco tensa. Por quê? Porque um tem um pensamento, outro tem outro. Nós temos com as suas razões. Cada um com as suas razões e enfim, entrar em consenso das razões é sempre muito difícil. Mas eu sempre penso o seguinte, o importante é ajudar as pessoas. Eu, como padre, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que motivar as pessoas, eu tenho que despertar as consciências das pessoas para que elas vivam Deus, para que elas vivam o amor. Então, de alguma forma, a gente vai enfrentando também essas tensões que são naturais. Também o nosso trabalho, como ele aparece um pouco mais, ele é mais visado. Na linha de apoiado frente, e criticado sempre também. Vão os músicos. Padre Ezequiel, nós vamos para a última parte do nosso programa, que é nesse mesmo bloco, e nós vamos fazer um ping-pong. Tá bom. Tá ok? Vamos lá então. O erro do outro não te justifica. Jogo rápido. E agora? E agora? Papa Francisco o melhor que apareceu nos últimos tempos na igreja. A música? A música é força de alimentar o espírito. Família? Família, lugar onde o coração se encontra em casa e está em casa. O jovem? O jovem é força, energia e promessa e esperança. Eu tenho que perguntar, e a política? A política é um instrumento importante para o bem comum e, ao mesmo tempo, nos últimos cenários na nossa igreja, no nosso Brasil, é preocupante. É preocupante o cenário da política atual. O Brasil? O Brasil é um lugar maravilhoso, onde a diversidade se encontra e convive na paz. Padre Ezequiel, muito obrigado por nos acolher aqui na sua casa. Hoje nós conhecemos um pouco da sua vida. Claro que você é muito mais do que aquilo que se revelou hoje, mas é um pouquinho da sua vida. Muito obrigado. E Deus continue abençoando o seu trabalho, que está apenas iniciando. Muito obrigado, Padre Anísio. Obrigado à TV Evangelizar por essa oportunidade. Enfim, como você diz, a gente vai dizendo algumas coisinhas, elas revelam um pouco aquilo que nós somos. Nós somos sempre mais daquilo que a gente expressa. Eu acho que o importante é procurar fazer o melhor todos os dias
para expressar o amor de Deus a todos que a gente encontra. Obrigado a você e Deus também conserve o teu entusiasmo e o teu ministério onde tu fores. Amém. Onde nós estejamos, vamos anunciar o reino e fazer com que as pessoas sejam cada vez mais elas mesmas. Amém. Amém. Obrigado, meu amigo. Obrigado. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas. O que nós aprendemos hoje com o Padre Ezequiel? Melhorar as pessoas nos torna felizes. Não importa qual a profissão, a nossa vocação, mas todos nós somos convidados a melhorar as pessoas, tornar este mundo melhor, a começar por nós. Eu sempre me pergunto quem sou eu. Quem é você?